Todos os dias recebemos pacientes aqui com dores crônicas, dores que já passaram de 3 meses de duração. E por que é importante você diferenciar o que é uma dor aguda de uma dor crônica? Porque isso vai determinar a linha de tratamento que vai funcionar para você. Se você tem um entorse de tornozelo, você caiu agora, virou tornozelo, você vai ter a fase inflamatória. Os ligamentos possivelmente se romperam parcial ou totalmente e geraram edema, inflamação, dificuldade no retorno venoso, incapacidade para caminhar. Se você caiu de bunda no chão e fraturou o cóccix, você vai ter um processo inflamatório que talvez impeça você de sentar na cadeira por 3 meses. Você tem que comprar aquelas boias infláveis adaptadas para você poder sentar na cadeira sem a pressão do cóccix acontecer na superfície. Isso são dores agudas, onde você precisa, sim, ir no médico, ir numa emergência médica, fazer uma ultrassonografia, fazer uma ressonância magnética, para entender o tamanho da lesão que foi decorrente de um trauma. Quando sua dor é crônica, aquela fase inflamatória, aquela fase de reparo tecidual característica dos quadros de dores, já passaram, a não ser que você tenha uma doença reumática, artrite reumatoide, lúpus, tetraparesia espástica tropical, gota, e por aí vai. Se você não tem nenhuma doença reumatológica, a inflamação já passou. E agora, o que mantém você com dor é uma alteração no processamento das informações que vão do lugar que dói para o seu cérebro, atravessando o seu sistema nervoso periférico e central através da medula. Por que é importante saber isso? Porque se você tem uma dor que passou de 3 meses, não é mais na emergência que você vai ter a solução do seu problema. Não é mais através de um exame de imagem. Porque o exame de imagem, ele vai mostrar as alterações que já estariam ali antes de você ter a dor crônica. As alterações compatíveis com sua idade, com seu gesto esportivo, com seu hábito de trabalho. Todos os dias eu canso de falar isso aqui. Quando você tem uma dor crônica, agora o tratamento é para o que você sente, não para o que você tem. Milhares de pacientes gastam anos de suas vidas numa saga interminável em busca de um diagnóstico que tenha causado a dor crônica. Mas, na real, a dor crônica é o próprio diagnóstico. Não tem mais o que se descobrir para, agora eu achei a causa da minha dor crônica, agora eu vou ter o tratamento correto. A dor crônica, ela já é o próprio diagnóstico. E o comportamento dela, o ciclo natural dela, é oscilatório, com picos e vales, parecendo um eletrocardiograma numa foto. E por que eu tô te falando isso? Porque muitas vezes o paciente que vai para o pico de dor, ele não quer fazer nada porque ele acha que o movimento vai agravar o problema dele. E isso não existe. Movimento não machuca. Se tá doendo durante o movimento, é justamente porque tem algo errado aí. E o que seria esse algo errado? Alguma rigidez articular. Por exemplo, se você vem com uma crise de dor cervical ou com uma crise de dor lombar, e eu testo a tensão do nervo que sai do pescoço pro seu braço, jogando o seu braço para trás, você percebe que um lado vai e o outro não vai? Tá rígido. Se eu peço para você olhar para cima e olhar para baixo, olhando para cima você não consegue olhar para cima, olhar para baixo você não consegue encostar o queixo no peito, rodar para os lados. Você roda muito bem pro lado esquerdo, mas pro direito você trava no meio do caminho. Isso é rigidez, pessoal. Rigidez só amolece com movimento. Não tem remédio para rigidez. Não tem anti-inflamatório, corticoide, antidepressivo, opioide. Não tem droga farmacológica para rigidez. A rigidez só melhora com o movimento certo, na frequência certa, na dose certa, na direção certa. Específico e individual para o seu caso. Nos casos de dores crônicas, não adianta mais você ficar tratando o lugar que dói. Ah, eu tô com dor de cabeça. Aí o cara tá lá a sessão inteira mexendo no seu pescoço e na sua cabeça. Ah, eu tô com dor na escápula. Aí o cara tá lá mobilizando sua escápula, mobilizando seu ombro, fazendo ventosa no seu trapézio. Não adianta mais mexer no lugar que dói. Porque para melhorar, a gente precisa mexer em estruturas do seu corpo que afetem massivamente o processamento do sistema nervoso central. Caio, traduz isso para mim. A gente precisa fazer muitos exercícios para os membros inferiores, para suas coxas, para seu glúteo, para suas panturrilhas. Porque é sabido hoje que quem tem uma atividade metabólica melhor nos membros inferiores é mais capaz, tem um sistema nervoso mais competente para controlar as dores. Então, se você perceber que você está recebendo agulhinha, terapias por ondas de choque, fazendo liberação miofascial, no lugar que dói e sua dor já passou de 3 meses, pessoal, desculpe, mas você está com um profissional desatualizado. Se você tem dor crônica, você tem que buscar um especialista em dor. Não um especialista em ortopedia e traumatologia, não um especialista em fisioterapia esportiva. Entende? Porque só o especialista em dor, ele tem a competência para avaliar a integridade do seu sistema nervoso central e definir seu tipo de dor, se é nociceptivo, neuropático ou nociplástico. Desses 3 tipos, quais são as diversas 11 subcategorias de dores crônicas, 8 subcategorias de dores crônicas. Dentro dessas categorias de dores crônicas, quais são os 18 diagnósticos possíveis para a sua dor? Gente, se em uma semana eu atender 18 pessoas com dor lombar irradiada para a perna, as 18 podem ter diagnósticos completamente diferentes para a dor crônica. E aí, Caio, mas você falou que não tem mais um diagnóstico que
justifique a causa da dor crônica? Sim, não tem. A dor crônica é o próprio diagnóstico. Só que dentro do seu diagnóstico de dor crônica, a gente diz que tem classificações, subtipos. A dor crônica é nociceptiva, neuropática ou nociplástica. Dentro desses 3 subtipos, qual é a classificação do paciente? Qual é o conjunto de características da avaliação? É de um bloqueio de movimento? É de uma restrição de movimento? É de uma alteração postural? É de uma patologia grave? É de um pós-operatório? É de uma estenose? É de uma radiculopatia? É de uma articulação estruturalmente comprometida? De um aprisionamento de nervo periférico? Todos esses nomes têm conjunto de características específicos que a gente só vai conseguir tratar você corretamente se a gente reunir esse conjunto de características. Então, não faz sentido mais você deitar e receber técnica. Você precisa participar do tratamento, e essa é a diferença de quem se recupera e de quem não se recupera. Os pacientes, hoje, eles são amedrontados pelos profissionais da saúde. Os pacientes recebem informações, por exemplo, para artrose de joelho condromalácia patelar. Não faça agachamento, senão vai desgastar ainda mais o seu joelho. Não faça corrida, porque o impacto vai degenerar sua articulação, vai provocar mais dor. E aí você leva uma ressonância em 10 ortopedistas, os 10 falam coisas diferentes para você. A maioria vai te mandar bloqueio, medicação e cirurgia. Tem certeza que é isso que você quer para sua vida? Ficar dependente de remédio? Ficar tomando infiltração o tempo todo e mascarando um problema que você sabe que não está tratando a causa? Dor crônica precisa ser gerenciada enquanto sensação, emoção e pensamento. Na sensação, o fisioterapeuta age muito bem. Na emoção, psicólogo age muito bem. No pensamento, depende de qual a vertente. É um pensamento que te leva para a ansiedade? O psicólogo. É um pensamento que te leva para o medo do movimento? O fisioterapeuta. É um pensamento que te dá uma projeção catastrófica de futuro relacionada à doença? É o médico que vai te ajudar. Então, como que a gente vai saber se o tratamento que você precisa é com a gente, ou com outro profissional, ou com 2 profissionais ao mesmo tempo, se você não passar por uma avaliação? Não tem mais como, hoje em dia, a gente pegar uma ressonância, olhar para a ressonância, você tem hérnia, tem que operar. Ou então você tem hérnia, tem que fazer RPG, tem que fazer pilates. Gente, isso é um pensamento retrógrado de 2 décadas atrás, tá? Eu espero que esse vídeo traga algum grau de consciência para você entender que o profissional que te coloca medo para te vender um tratamento não é um profissional que você deve acompanhar, que deva te acompanhar. Agora, o profissional que te encoraja, te aconselha, te explica por que dói, o que você tem que fazer para aliviar, o que você tem que fazer para evitar que o problema volte, que te dê autonomia no tratamento, que faça você participar do tratamento, encorajando você a vencer os medos que sua própria cabecinha colocou quando você teve o episódio de dor, esse sim é o profissional que você deve acompanhar. Tá? Eu sei que hoje, culturalmente, se a gente for pensar em estatística, os pacientes compram mais tratamento de profissionais que colocam medo. E tem vários profissionais que trabalham baseado no medo e enriquecem loucamente. Mas o profissional que vai te dar resultado, ele não vai potencializar seu medo. Ele vai reduzir o seu medo e te expor gradativamente ao que você precisa fazer para melhorar. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço. Movimento é vida.